Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao seu programa de Estudo da Palavra de Deus, o programa Bíblia Aberta. O tema que estamos a estudar esta temporada é o empolgante tema do grande conflito. É um prazer tê-lo desse lado neste estudo. Já sabe, pode acompanhar a Bíblia Aberta através do canal 186 da MEL, pode também fazê-lo através do YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda na rádio RCS em 91.2 da Grande Lisboa. Esteja onde estiver, é sempre bom saber que está ligado à Novo Tempo. Ao longo desta temporada temos visto que o grande conflito é real e que ele existe não só a nível cósmico, mas também ao nível das nossas próprias escolhas. E o título do estudo de hoje é As Duas Testemunhas. E para nos ajudar a aprofundar este tema, temos connosco dois amigos. O pastor Daniel Bastos, que já cá esteve na temporada passada. Bem-vindo, pastor. Obrigado. E o pastor José Lagoa, que é uma estreia connosco. Obrigado por ter vindo. Obrigado também, obrigado. Prazer. Que realmente nós possamos sentir-nos em casa e que possamos realmente ter este estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Bem-vindos aos dois. Obrigado. Hoje vamos ter esta conversa tão interessante sobre as duas testemunhas. As testemunhas da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ao longo dos tempos, tem sido rejeitada por muitos, tem sido ridicularizada por outros, tem sido posta em causa. Muitas das pessoas que criam nela foram até ridicularizados, zombados, alguns martirizados até, inclusive ao longo dos tempos. Mas nós vamos falar hoje sobre a importância da Palavra de Deus na nossa vida. E vamos fazê-lo através das duas testemunhas. Salmo 119, 105 diz que a Bíblia, a Palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, é uma luz que ilumina em lugar escuro. É como nós se tivéssemos uma candeia, ou uma lâmpada, ou uma lanterna, e estamos num quarto completamente escuro. Quando a acendemos, as trevas dissipam-se. E foi assim ao longo do tempo com a Palavra de Deus. Eu vou dar início com um texto bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 3 até ao verso 6. Hoje vamos ler muito o Apocalipse 11. E para dar depois a palavra ao Lagoa, eu vou ler este texto primeiro. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Lagoa, quem são estas duas testemunhas que aqui fala e que características é que elas têm? Pronto, então aqui nós podemos ver aqui algumas características interessantes destas duas testemunhas. Aqui o texto diz-nos que uma das características é que elas profetizam, não é? Portanto, o texto diz-nos que elas profetizam durante um período de 1260 dias, não é? Estão vestidas de saco, não é? Símbolo de lamento, também de arrependimento. No versículo 3 do livro do capítulo 11, não é? Portanto, isto indica também que elas exercem um ministério profético, e que esse ministério profético é exercido, portanto, por um período determinado de tempo em que elas estão a proclamar a mensagem de Deus, não é? Num contexto também de sofrimento, num contexto também de lamento. Uma outra característica é que vemos aqui que elas têm a autoridade para fechar o céu, não é? Portanto, para que não chova durante os dias da sua profecia, no versículo 6. Isso sugere, portanto, que as duas testemunhas também elas têm autoridade, têm alguma autoridade divina, não é? Para realizar milagres, para realizar sinais, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, como Elias, não é? Quando ele fechou o céu durante os 3 anos e meio, no capítulo 17 de 1 de Reis, não é? Uma outra característica, elas têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com todo o tipo de flagelo, não é? No versículo 6 também, este é um outro indicativo do poder sobrenatural, digamos, das testemunhas, que são capazes de realizar milagres. Milagres grandes na vida das pessoas, e evitar também julgamentos divinos como uma demonstração do poder de Deus. Agora, em relação à identidade destas duas testemunhas, nós podemos dizer que há várias interpretações. Há uns que dizem, por exemplo, que estas duas testemunhas se referem a Elias e a Moisés,
não é? Portanto, que é uma interpretação comum, também baseada nas semelhanças, nos milagres realizados também por um e por outro, pelas testemunhas e os milagres realizados por Elias e por Moisés também no Antigo Testamento. Há outros que dizem que estas duas testemunhas são dois tipos de crentes, não é? Alguns argumentam que estas representam grupos específicos de crentes fiéis, não é? Que são chamados para proclamar a verdade de Deus durante um período de perseguição intensa. E há também aqueles que acreditam, que defendem mais, e eu creio que esta é talvez a mais clara compreensão destas duas testemunhas, que se referem, portanto, à Bíblia, à Palavra, ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, não é? Que são estas duas testemunhas que simbolizam, portanto, o testemunho combinado das Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que ainda hoje continuam a proclamar a mensagem de Deus ao longo do tempo, não é? E portanto, é interessante observarmos que esta identidade das testemunhas, ela continua ainda, e ainda hoje é debate também entre os teólogos sobre quem serão estas duas testemunhas. Mas eu penso que, se nós olharmos bem para o contexto do texto, estas duas testemunhas são exatamente o Novo Testamento e o Antigo Testamento, não é? Que ao longo do tempo e ao longo da história foram, portanto, bem discutidos e que foram bênçãos, e que através da palavra temos visto milagres na vida das pessoas. Eu, pelo menos, na minha parte, vejo que realmente, e falando só por mim, nem preciso sair de mim mesmo, não é? Da minha própria vida, dos milagres que estas testemunhas, ou seja, que a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, têm tido, portanto, na minha vida, e me têm ajudado a ver também milagres em outras pessoas também, que ao pôr em prática esta palavra, que ao fazerem dela uso, realmente posso testemunhar dos milagres que Jesus tem feito também, não é? Então, aqui, e vamos nesta interpretação, nesta direção de ser as duas testemunhas serem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Elas estão vestidas de saco, precisamente porque foram escondidas durante muitos anos debaixo de rituais e tradições humanas. Também fala aqui um pouco no azeite, porque fala-nos das oliveiras, não é? E o azeite é o símbolo do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender as Escrituras. E é muito importante, Lagoa, gostavas de dizer, relativamente às duas testemunhas serem o Antigo e o Novo Testamento, porque ainda hoje há muitos cristãos que dizem que o Antigo Testamento é irrelevante para nós, não é? Que o Antigo Testamento está em desuso para o cristão. Exato. E que nós devemos aceitar só o Novo Testamento. Mas aqui estas duas testemunhas, falando sendo o Antigo e o Novo, quer dizer que a Bíblia é una, é uma só, é o conjunto dos dois testamentos. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. E uma coisa muito interessante é que o próprio Cristo citou muitas vezes o Antigo Testamento. Citou homens do Antigo Testamento, citou Jonas, por exemplo, e outros patriarcas, os próprios apóstolos, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, em Hebreus 11, que é a Galeria da Fé, ele citou muitas pessoas do Antigo Testamento. Portanto, se o Antigo Testamento não fosse necessário para nós, ou não fosse relevante para nós hoje, ou para o Novo Testamento, Jesus não o teria citado. E como entender o livro do Apocalipse se nós não formos às inúmeras citações que existem do Antigo Testamento? Sobretudo Daniel, não é? Sobretudo Daniel. Então, Hebreus 11 fala-nos aqui de um período de 1260 dias. 1260 dias, que sabemos que na profecia um dia corresponde a um ano. Portanto, estaríamos aqui a falar de 1260 anos. Que temos, por exemplo, em Daniel 7, também temos em Apocalipse 12, não é? E vamos encontrar aqui novamente em Apocalipse 11 esta questão. E, portanto, como já vimos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento ainda são relevantes para nós e são necessários para nós hoje, nós usamos muitas vezes o Antigo Testamento, sobretudo o livro de Daniel, para nos aprofundarmos no livro do Apocalipse. E, portanto, Daniel, estas testemunhas profetizariam de 1260 anos. O que é que isto quer dizer? Bem, elas profetizam durante 1260 anos e vestidas de saco, diz o versículo 3, não é? Bem, tu mesmo já referiste que existem várias citações bíblicas sobre este período. Na realidade são 7, pelo menos. 2 vezes em Daniel e 5 vezes em Apocalipse. Especificamente Daniel 7, 25 e 12, 7. E no livro do Apocalipse 12, 11, 2, 3, 12, 6, 14 e 13, 5.
existe de facto este princípio que parte da interpretação historicista, que é o princípio dia-ano. Existem textos bíblicos como Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. São apenas exemplos, mas este princípio está enraizado em muitos outros exemplos na Bíblia. E quando nós observamos este período e vemos-lo citado 7 vezes, normalmente, e já há muito tempo que os estudiosos da Bíblia compreendem que este período diz respeito a um período histórico que vai entre o ano 538 e 1798 e que tem a ver com a supremacia de Roma cristã e que basicamente equivale à Idade Média. Agora, é interessante também notar que este período, que são 3 anos e meio, também tem aqui paralelos com outras partes da Bíblia. Por exemplo, o ministério de Cristo foi de 3 anos e meio. E Elias também profetizou e, portanto, deu-se um período de 3 anos e meio em que não choveu sobre Israel. Então, como é que compreendemos aqui esta expressão vestidos de saco? Assim como Elias enfrentou uma tremenda oposição, não é? Daqueles que tinham se afastado do Senhor, assim como Jesus também enfrentou uma tremenda oposição até da liderança da igreja no seu tempo, também as duas testemunhas iriam profetizar enfrentando uma grande oposição, que foi este período imenso de 1260 anos. A palavra foi pregada e foi, mas a custo, com muito custo e com muito sofrimento. Foi neste período que povos como os valdenses ou reformadores como Wycliffe, Huss, Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, até os irmãos Wesley, profetizaram, mas sempre com muita oposição. É só ler a biografia destas pessoas e ver como tudo foi muito difícil. E também é neste período que são introduzidas na Igreja Cristã e no cristianismo muitas alterações àquilo que tinha sido a sua pura doutrina na sua época primitiva. Apenas para mencionar algumas, poderíamos mencionar a mudança do sábado, a Igreja que passa a ser vista como um elemento necessário para a salvação divina, e que a Igreja e os santos podiam mediar em favor das pessoas, que Maria tinha uma natureza sem pecado e tinha um papel especial na salvação. A salvação aparece como sendo pelas obras, contradizendo aquilo que a Bíblia diz claramente, que a alma é imortal, os bebés são batizados. Portanto, isto é apenas para mencionar alguns. A adoração das imagens, o facto de os líderes religiosos se tornarem celibatários. Portanto, de facto, as testemunhas, elas têm aqui um período muito difícil, porque a oposição é bastante grande, não é? E é isto que poderemos perceber de Apocalipse 11:3. Falaste aqui de duas datas, 538 e 1798, que são este período de 1260 anos, não é? E talvez para explicar um pouco para os nossos amigos, 538 foi quando o imperador Justiniano elevou o bispo de Roma, que na altura era o Papa Virgílio, para o cargo de chefe de todas as igrejas, e deu-lhes poder triplo, ou seja, a autoridade civil, a autoridade política e a autoridade religiosa. Claro. Isto porque Constantino mudou de Roma no fundo, a base do seu trono para Constantinopla, e Roma ficou um bocadinho descalço nesse aspecto, e então o bispo de Roma foi elevado, digamos assim, a chefe máximo. Claro. E isto foi chamado o Édito de Justiniano. E em 1798, portanto 1260 anos depois, o Papa Pio VI foi capturado pelo general Berthier de Napoleão e foi exilado, e acabou assim essa supremacia destes 1260 anos. Exatamente. É isso mesmo. Um período nada fácil para as duas testemunhas. É verdade. Embora vamos ver que, embora as testemunhas neste período ainda falassem,
Mas vai haver outro período, que depois daqui a pouco vamos falar, que ainda foi, talvez, ainda mais atacada a própria Bíblia, ridicularizada a própria Bíblia, não é? Que é o período da Revolução Francesa e do racionalismo e do ateísmo que existiu. Exatamente. Fomos de mal a pior. É verdade, é verdade. Bem, as duas testemunhas falaram mesmo no meio das trevas, ou seja, elas sempre falaram. Aliás, o capítulo 11, verso 3, que diz, porém as duas testemunhas para profetizarem durante este momento vestidos de saco. Mas elas profetizaram. Mas elas profetizavam, exatamente. Baixinho, pouquinho, um pouco aqui, um pouco ali, mas sempre Deus teve os seus fiéis que sempre levaram a palavra de Deus como a Bíblia Sagrada, como a luz no meio da escuridão, e a Bíblia e a verdade bíblica nunca foi deitada por terra totalmente. Não é? Agora, para dar depois a palavra aqui ao nosso querido Lagoa, eu vou continuar a ler a partir do verso 7. 7, ok. Está bem? Capítulo 11, a partir do verso 7 até ao verso 9. Até ao 9, exato. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e os seus corpos jazerão mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Isto quer dizer o quê, Lagoa? Como é que podemos entender esta mensagem? É muito interessante o livro do Apocalipse e as profecias, não é? Porque elas ajudam-nos a, depois, quando nós olhamos para a história, nós podemos ver o cumprimento de cada profecia bíblica com exatidão, e é muito interessante nós olharmos para tudo isto e percebermos o cumprimento desta profecia também na própria história, não é? Como vocês falaram há bocadinho, portanto, esta profecia dos 1260 dias ou anos, não é? Cada dia, só em profecia é que um dia pode equivaler a um ano, não é? Portanto, quando é um texto histórico não se aplica, digamos... Sim, quando é literal... Exatamente, não se aplica. Mas quando se trata de um texto histórico, portanto, profético, sim, não é? E aqui, como é que nós podemos saber se é um texto profético? O texto profético está a falar no futuro, não é? O texto histórico está a falar no passado. Portanto, então, aplicando estes 1260 dias e olhando para a história, nós podemos ver exatamente o cumprimento desta profecia, não é? Como dizia há bocadinho o Paulo, portanto, iniciou em 538, não é? E depois acaba por terminar os 1260 dias no ano de 1798, não é? Quando o general francês Berthier, às ordens de Napoleão, portanto, entrou sem resistência em Roma e acabou por, no dia 10 de fevereiro de 1708, prender o Papa Pio VI, que foi levado cativo para a França. 1798, dizes. Sim, e depois acabou por morrer, não é? Acabou por morrer ali. Portanto, esta data marca o fim profético, não é? Predito da autoridade secular da Igreja de Roma, não é? Os tais 1260 dias ou anos que está descrito em Daniel e também em Apocalipse, não é? Conforme nós encontramos nas tais duas testemunhas. E ao mesmo tempo nós podemos ver uma poderosa manifestação da verdade da profecia bíblica, não é? Que Daniel, por exemplo, 500 anos antes, profetizou, escreveu antes de Cristo e preveu, portanto, com muita exatidão os acontecimentos que iriam acontecer depois nos 2300 anos mais tarde, não é? Que Deus está no controle. Exatamente. E que Deus conhece o fim desde o princípio. Deus conhece o fim desde o princípio, não é? E, portanto, também é bom nós olharmos para as duas testemunhas, ou seja, para a palavra de Deus, para podermos também compreender melhor o que é que Deus nos quer revelar a cada um de nós, não é? Não só em termos proféticos, que é o caso do texto que nós estamos a ler hoje, mas também noutras questões também que Deus tem também para nos revelar, não é? E, portanto, nós vemos então aqui que este período nós encontramos no período da Revolução Francesa, não é? Que começou, e na Revolução Francesa o governo, portanto, estabeleceu oficialmente o culto da razão como uma religião. Portanto, Deus não existe, não é? E a religião, o culto da razão é realmente, a partir de agora, será o culto da razão e com o propósito de substituir o cristianismo, portanto, por este culto da razão. E é interessante que eu tive a oportunidade de estudar em França e ainda a razão, ainda hoje, continua a ser, digamos, uma questão muito, muito forte, digamos, dentro da própria cultura francesa, não é? E então este Festival da Razão foi realizado, portanto, a nível nacional, em toda a França. Foram transformados os templos da razão,
e uma mulher viva foi entronizada como Deus, o Deus da razão. As Bíblias foram queimadas nas ruas, foi declarado, portanto, que Deus não existia, tal como diz aqui, como previa também o texto que nós acabamos de ler também, não é? Satanás trabalhou, portanto, ao longo do tempo, através de homens, para matar as duas testemunhas de Deus. Os corpos mortos jazerão na praça, como diz o texto, não é? Na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Podemos ver aqui que o texto bíblico faz aqui alusão, portanto, ao Egito, que era uma cultura de deuses, não é? De deuses falsos, que negava também o verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo Sodoma, como refere-se aqui, portanto, ou representa a imoralidade, não é? A imoralidade total, a imoralidade sexual até, e na Revolução Francesa, portanto, estas duas testemunhas de Deus, o Velho e o Novo Testamento, morreram, portanto, devido ao ateísmo e à imoralidade que reinaram, portanto, de uma forma desenfreada, quando as restrições normais foram eliminadas, portanto, aqui na Revolução e também no derramamento de sangue também, como nos diz no versículo 9, não é? Que os corpos das duas testemunhas jazeriam e não sepultados durante 3 dias e meio, não é? Portanto, e nós aplicando o tal dia ano, não é? Em princípio de ano, nesta profecia, nós vemos também que estes 3 dias equivaleriam então a 3 anos e meio, não é? E foi interessante que o ateísmo esteve no seu auge na Revolução Francesa, pelo menos durante 3 anos e meio. E, portanto, é muito interessante, é por isso que é bonito nós olharmos para a profecia bíblica e vermos o cumprimento também da profecia na própria história. Tudo se cumpre com exatidão. Tudo se cumpre com exatidão, não é? Desde 26 de novembro de 1793, quando o decreto foi promulgado em Paris, aboliu a religião até 17 de 1797, quando o governo francês removeu as suas restrições religiosas. Não é? 3 anos e meio. 3 anos e meio, exatamente. E é interessante como nós podemos fazer muitas coisas, mas Deus está ao leme, Deus está a dirigir Deus está a dirigir o ser humano, portanto, e nós às vezes podemos fugir, podemos até enterrar ou sepultar aquilo que é a Bíblia, a palavra de Deus, os testemunhos, mas o Senhor tem planos também maravilhosos também, e é Ele que está a reger, digamos assim, a humanidade e a história da humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Sabemos que vários tentaram diminuir a Bíblia, né? E até rejeitarem a Bíblia, mas ela não pode ser erradicada para sempre. Exatamente. Porque Deus está ao leme e Deus protegeu sempre a palavra de Deus. Exatamente. Vamos parar aqui um pouquinho, só para eu falar com os nossos amigos que estão daquele lado, no auditório. E antes de prosseguirmos aqui, quero apresentar-lhe uma oferta muito especial que temos para si e para a sua família. É o Guia de Estudos A Cura do Pecado. Este guia que eu tenho na minha mão, que aborda a temática que estamos a estudar esta temporada. O pecado, como surgiu o pecado, como surgiu o mal. E, portanto, acredito que este guia pode ser muito importante para o seu relacionamento com Deus. A grande notícia é que este guia é totalmente gratuito. Só tem que enviar uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933 939291, 933 939291 e pedir esta oferta, A Cura do Pecado. Vou repetir para que possa memorizar o número, 933 939291, e tenho a certeza que este guia de estudos da Bíblia será fundamental para si e para toda a sua família. Não perca esta excelente oportunidade. Muito bem, amigos, estamos aqui a falar um pouco sobre a dar aqui uma visão sobre os 1260 anos, agora o trabalho que Satanás, através de homens iluminados, filósofos, pensadores, quiseram destruir a Bíblia, mas nós sabemos que a Bíblia, apesar de ser levada nas praças e ser queimada nas praças, que ela iria voltar à vida. Não é? No capítulo 11, verso 11 de Apocalipse, diz: depois daqueles 3 dias e meio, ou seja, depois dos 3 anos e meio que o Lagoa falava, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu o temor sobre todos aqueles que viram. Daniel, as duas testemunhas ressuscitariam. Voltam à vida. Como é que tu podes explicar um pouco sobre isso? Eu até poderia, neste estudo que estamos aqui a fazer de Apocalipse 11, podemos extrapolar uma lição de encorajamento para quem nos está a ver e ouvir.
porque depois da tempestade vem a bonança, não é? E fazendo também, é muito interessante fazer paralelismos na Bíblia, não é? Estamos aqui a falar deste período de 3 anos e meio, que equivale a 1260 anos, e estamos a falar também sobre, deixem-me referir novamente, o ministério de Cristo, que termina com a sua morte, não é? Ou o ministério de Elias, e aqueles 3 anos e meio sem chuva, que depois vão terminar ali num momento que parecia glorioso, mas que acaba por ser aflitivo, onde Elias pede a própria morte, não é? Então temos aqui estes momentos traumáticos, momentos difíceis, mas depois vem a ressurreição de Jesus. E Elias, ele próprio, vai ultrapassar esta crise profunda, não é? E depois é transladado para o céu. Bem, aqui da mesma maneira, eu penso que o Lagoa já mencionou, de facto, em 1793 dá-se, portanto, a Revolução Francesa, e 3 anos e meio depois, a mesma Assembleia Francesa que colocou, voto, que fez aquele voto no qual abolia a religião e punha a Bíblia de parte, revogou, anulou esses decretos que tinha feito. E é interessante o que é que vai acontecer depois disso, não é? De facto, o que aconteceu nesses 3 anos e meio foi para lá do que nós poderíamos descrever aqui e talvez até imaginar antecipadamente, porque o mundo, ele próprio, ficou estupefacto com a monstruosidade que tomou lugar quando as Escrituras foram colocadas de parte. Reconheceram então a necessidade da fé em Deus e na sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. E então, ao colocar novamente a Bíblia, ao instalar novamente a tolerância para com isto, o que se deu foi algo de muito bonito, porque é aqui que vai surgir um movimento que tinha estado assim muito tímido até então, que é o grande movimento missionário que assume proporções mundiais. O William Carey, por exemplo, vai para a Índia, missionários espalham-se por todo o mundo, e não deixa de ser, enfim, interessante, não é? Voltaire, ele tinha dito, diz-se que foram precisos 12 homens para estabelecer a religião, pois eu vou-vos demonstrar que basta um para aboli-la. Só que quando Voltaire fez esta afirmação, onde existiam 100 Bíblias, pouco tempo depois, nesta fase da ressurreição da Bíblia, passaram a existir 10.000 ou 100.000 Bíblias, não é? É nesta altura que vão ser fundadas, portanto, em 1804, portanto, aí poucos anos depois, é fundada a Sociedade Bíblica Britânica, uns anos mais tarde a americana e muitos outros países, não é? Até essa altura, a Bíblia estava traduzida em 50 línguas, vamos dizer assim, a grosso modo. Depois deste momento, ela passa a estar disponível em mais de 2.000 línguas e dialetos. Portanto, depois deste período bastante negro de 1260 anos, a testemunhar vestido de saco, depois da morte, depois daquela perseguição intensa, vem este período maravilhoso, fantástico, que basicamente corresponde à grande expansão missionária que se deu a partir dali, não é? Interessante que essa expansão missionária que tu falas, fala com que esses missionários foram por todo o mundo, levando a mensagem de Deus, levantando a verdade de Deus, não é? A verdade começou a ser conhecida. Há pouco falávamos de Voltaire, que é certo é que Voltaire morreu, e a Bíblia continua. Continua a ser o livro mais vendido em todo o mundo, continua a ser o livro... É o best-seller. É o best-seller de todo o mundo, não é? Circula e é divulgado e difundido em tantas línguas, não é? Porque a Bíblia realmente é extraordinária e é a palavra de Deus. E Deus não pode deixar que a sua Bíblia seja completamente dizimada. Aliás, eu gosto muito de uma escritora que se chama Ellen White, ela é muito renomada no século XIX e eu sou um assíduo leitor das coisas que ela escreve, e ela disse assim: a Bíblia é a bigorna que tem gasto muitos martelos. Há muitos martelos a tentar destruí-la,
mas a Bíblia continua intacta, não é? E Exato. porque Deus tinha dito isso mesmo. Em Isaías 48, nós lemos: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Nada podemos contra a verdade. Exato. Deus está ao leme. Deus está interessado na salvação da humanidade. Não é? Sim. Então a palavra de Deus é eterna, não é? A palavra de Deus não passa. Pode ser atacada, pode ser ridicularizada, pode ser suprimida temporariamente, mas nunca erradicada. Não é? Ela continua válida para nós hoje, como era válida naquele tempo. Não é? Apesar dos ataques, nós vamos ver que este conflito, e nós estamos no contexto do grande conflito, e tudo isto que nós estamos a falar é no contexto do grande conflito, vai chegar a um glorioso clímax. Eu vou introduzir aqui um outro texto bíblico para dar a palavra ao Lagoa sobre esta questão, está bem? Vamos ainda em Apocalipse 11, né? Vamos continuar no versículo 15, até ao versículo 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados nos tronos diante de Deus prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E as nações iraram-se, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Lagoa, segundo estes versículos, que elementos é que têm lugar neste grande clímax que nós vemos aqui dentro da sétima trombeta? O que é que encontramos aqui? Eu vejo que é muito interessante quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver que o ser humano pode muitas vezes tentar denegrir Deus e tentar destruir até a ideia de Deus ou até a própria Bíblia, como já dissemos, e muitos milhares de Bíblias foram destruídas, mas a palavra de Deus, ela dá-nos sempre esperança. É por isso que a palavra de Deus, ela é realmente a palavra da esperança, não é? Para nós, porque Deus diz-nos, ok, vão acontecer, e no livro do Apocalipse vemos isso muito claramente, em vários capítulos do livro do Apocalipse encontramos isso mesmo. Deus relata, nós podemos ver as coisas negativas que às vezes vão acontecer, não é? Mas também depois vem o outro lado, que é a tal palavra de esperança que Deus também nos diz, não é? E aqui nós vemos, sobretudo nestes versículos 15 a 18, vemos aqui a descrição desse momento de grande triunfo, não é? Da exaltação no final de tudo isto, não é? Quando a sétima trombeta for tocada, não é? Como nos diz aqui o texto, não é? No versículo 15, por exemplo, este versículo marca, portanto, o momento em que o domínio e a soberania do mundo são transferidos de Satanás para Deus, não é? Portanto, é um evento de grande importância escatológica, no fundo, porque indica a vitória final de Deus sobre as forças do mal. No fundo, é isto que nos quer dizer aqui este versículo 15, não é? E que nos mostra que as forças do mal, que o inimigo, que finalmente ele vai ser destruído. Ou seja, eu penso que há aqui também uma noção de justiça, que Deus quer também deixar bem claro, não é? As coisas más acontecem, mas Deus não está a dormir. Há aqui uma noção de justiça. Deus vai, a seu tempo, a justiça vai ser feita, não é? Depois aqui o versículo 16, ainda continuando nesta onda de exaltação, não é? Do final de tudo isto, no versículo 16 fala dos 24 anciãos, não é? Que se sentavam diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. No fundo, isto representa, portanto, aqueles que são os redimidos, os salvos de Deus, não é? Os santos de Deus, que reconhecem e que celebram a manifestação de Deus, que adoram a manifestação da glória, do poder de Deus, neste momento culminante da história. Eles conhecem, louvam a Deus e adoram a Deus por isso, não é? O versículo seguinte diz: nós te agradecemos, não é, Senhor Todo-Poderoso. Este é um momento também de ação de graças e de louvor a Deus pela sua fidelidade. Eles veem
que afinal de contas Deus não dorme, é um momento de gratidão, de louvor a Deus. Deus faz justiça. Deus faz justiça, não é? Para cumprir as suas promessas e trazer o reino à plenitude, não é? Portanto, os salvos, os redimidos, reconhecem a ação soberana de Deus e veem que realmente Deus estabelece o seu governo eterno, não é? E que afinal Deus está a fazer justiça, não é? Depois no versículo 18 fala aqui, portanto, que as nações se enfurecem, não é? Chegou a tua ira, não é? Chegando o tempo de serem julgados, lá está, juízo, não é? o juízo, os mortos, serem recompensados os teus servos, não é? Portanto, este versículo também mostra o momento, indica o momento da ira de Deus também, do momento da ira de Deus que chegou o tempo agora, que agora este é o momento agora de Deus intervir, não é? Quando Ele trará juízo sobre os ímpios e vai recompensar também aqueles que foram fiéis às testemunhas, que foram fiéis à palavra, não é? É um momento de prestação de contas, não é? Onde os servos fiéis, desde os profetas até aos menos conhecidos, serão recompensados pela sua fidelidade também. Ao mesmo tempo, os ímpios enfrentarão também as consequências, a destruição das suas ações malignas, não é? Podemos ver então aqui que estes versículos de 15 ao 18, neste capítulo, descreve, portanto, um clímax glorioso da história, não é? Da história humana, onde Deus vai estabelecer o seu reino, onde Deus estabelece a justiça, onde Deus estabelece o seu reino de forma definitiva, não é? Trazendo julgamento sobre o mal e a recompensa para os justos. E, portanto, é um momento de louvor, é um momento de adoração, é um momento de reconhecimento da soberania de Deus sobre toda a criação. É interessante que no livro do Apocalipse nós encontramos em vários momentos do livro do Apocalipse esta descrição de problemas, dificuldades, de injustiças, mas depois também momento de louvor, de gratidão. Eu quase que ponho aqui assim um bocado de música, de louvor, de alegria, de júbilo. Da apoteose, não é? O Apocalipse é muito musical. E vemos aqui realmente este momento de gratidão, porque afinal de contas Deus e o bem, afinal de contas, acaba por triunfar também. É a resposta, não é? no fundo, é a resposta de Deus a isto tudo. De Deus, não é? A temporada passada falávamos dos salmos e dizíamos, as pessoas os salmistas perguntavam até quando, Senhor? Até quando? Exatamente. E esta é a resposta de Deus, de que a verdade triunfa, Deus é poderoso, Satanás será destruído. Aliás, Apocalipse 11 começa com uma tentativa de Satanás destruir a fé e a Bíblia, mas termina com um capítulo de triunfo do reino de Deus. É interessante. É muito bom. E uma das grandes preocupações continua a ser, foi sempre, não é, a injustiça no mundo. Por exemplo, hoje em dia há tantas pessoas que se preocupam, por exemplo, com a terra, não é? Com a natureza, com a ecologia. Mas a última parte do versículo 18 tem sido muito citada, não é? À altura de destruir aqueles que destroem a terra, não é? Então, se entre todas as nossas preocupações também existe esta, pelo ambiente, porque eu acredito que como criaturas de Deus nós só podemos estar tristes quando vemos a natureza e a degradação que existe a nível do ambiente, não é? Mas Deus vai colocar tudo no seu lugar. Exatamente. Aliás, essa foi uma das grandes missões que Deus deu ao ser humano, Adão e Eva, de cuidarem da natureza, do próprio lugar que Deus tinha criado para nós, não é? Eu vou recorrer novamente à Ellen White, é a renomada escritora do século XIX, tem um livro chamado O Grande Conflito, precisamente sobre aquilo que nós estamos a tratar, e ela na página 245 desse livro diz assim, e eu acho isto tão bonito: Cristo é vencedor, o mal está derrotado, Jesus ganha, Satanás perde, a justiça triunfa, a verdade reina. Faríamos bem em dar ouvidos aos seguintes ensinos: aquilo que for edificado sobre a autoridade dos homens será destruído, mas o que está baseado na rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Torre de Pisa, na Itália, a Torre de Pisa está, no fundo, o seu fundamento é um fundamento fraco. Ela está fundada sobre areia, sobre aquilo que é uma movimentação. Ou seja, por isso ela está inclinada. Porquê? Porque ela está a ceder. E a palavra de Deus é a rocha, não é? Onde nós devemos basear a nossa fé e a nossa esperança e sabermos que a verdade de Deus vai triunfar, não é? Ou seja, se a Torre de Pisa está a cair e está inclinada porque o fundamento é arenoso, é um fundamento falso, é um fundamento
pouco forte, não é? Nós devemos basear a nossa vida na palavra de Deus, que é o fundamento sólido. Não em pensamentos humanos, não em tradições humanas, não naquilo que os homens dizem, mas naquilo que Deus diz através da sua palavra. Esse é que é o fundamento sólido. No fundo, eu penso que a grande mensagem destes versículos é para nos dizer assim, olhem, vocês, mesmo que as coisas não corram tão bem, ou mesmo que vocês vejam que há injustiça, ou que há de chegar o momento em que Deus vai fazer justiça, e nós temos de ficar tranquilos. Haverá recompensa, não é? No fundo, é esta a mensagem. Para aqueles que realmente se mantêm fiéis aos princípios, às duas testemunhas, há recompensa, mesmo que às vezes as coisas não corram tão bem. E é por isso que há júbilo e há alegria, porque aqueles que se mantiveram fiéis aos princípios, às testemunhas, eles vão poder ver a justiça de Deus finalmente a ser cumprida, não é? A injustiça acabará, o sofrimento acabará, exatamente. Muito bem. Daniel, como é que algo que aconteceu há 235 anos atrás, estamos a falar na Revolução Francesa, não é? Ainda podem ter impacto na nossa vida hoje? Ou seja, que benefícios é que nós temos de hoje ainda sermos estudantes assíduos da palavra de Deus, da Bíblia? Nós praticamente até podíamos recorrer aos últimos 2000 anos, não é? Não apenas aos 235, até podemos colocar os 1260 anos. E o que aconteceu é tão simples como isto. A palavra de Deus foi substituída pela tradição humana. E essa tradição humana mostrou-se incapaz de trazer benefícios ao homem. E ela própria caiu em desgraça e descrédito, que foi a Revolução Francesa, não é? Portanto, o resultado foi um incontido movimento na direção do caos. Portanto, este processo de abandono da palavra de Deus levou, substituindo-a primeiro pela tradição humana e depois pela rejeição total da palavra de Deus, resultado, caos. Caos. Foi o que se viu naqueles anos da Revolução Francesa. Ora, nós facilmente podemos ver hoje como este percurso ainda existe na nossa sociedade, não é? A substituição da clara palavra de Deus por tradições humanas e a rejeição completa da palavra de Deus. E o que acontece é, normalmente, o que aconteceu ali no final da Revolução Francesa foi uma rejeição da religião, mas não só da religião, foi das leis, da ordem social, da família e, finalmente, até do próprio Estado e da Igreja. E a pergunta que se põe é isto que nós queremos? É isto que nós queremos para nós próprios? É isto que eu quero para a minha vida? É isto que eu quero para o meu país ou para a minha família? Então, para não continuar neste paradigma que leva ao caos, eu preciso voltar à palavra pura de Deus, compreender, acima de qualquer tradição humana, qual é a boa, santa e perfeita palavra de Deus e vontade de Deus para a minha vida, não é? Portanto, nós, claro que vemos numa sociedade como a que vivemos hoje, muitos sinais, vestígios, onde a tradição ainda impera sobre a palavra de Deus e a rejeição da palavra de Deus está estabelecida, completa, rejeição completa. Mas, inevitavelmente, sabemos que o caminho é sempre descendente. As coisas não melhoram. As coisas vão se degradando. Se é este o caminho que estamos a trilhar, as coisas vão de mal a pior. Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Mas o inimigo não veio senão para matar, o ladrão, neste caso, não veio senão para matar, roubar e destruir, não é? E se nós quisermos resumir aquilo que se passou e que está descrito no capítulo 11, poderemos facilmente resumir com estas palavras de Cristo. Claro. É um privilégio nós temos a Bíblia hoje, não é? Porque tantos homens e mulheres não a tiveram, ou tiveram só pequenos pedaços de Bíblia, e nós hoje temos uma liberdade religiosa que eles não tinham, não é? E o que nós vemos em muitos crentes é que a Bíblia está nos seus lares, nas suas estantes, como um bibelô tão bonito, mas que não é estudada, não é aprofundada. Eu penso que é por causa
da incapacidade de muitos interpretarem a palavra de Deus. Eu vou dar uma palavra, creio que o Lagoa queria falar alguma coisa. Eu só ia dizer que às vezes a tradição também tem coisas boas, nem tudo o que é tradição é mau, não é? Sim. O problema aqui está é quando nós colocamos a tradição em cima da Bíblia, ou em cima dos testemunhos, no fundo é isso, não é? Ou quando a tradição se opõe à Quando Bíblia. a tradição se opõe à Bíblia, não é? Portanto, isso é realmente o problema que acontece, não é? Porque há coisas que na tradição que são boas e que nós podemos usar e fazer, não é? Mas quando a tradição se opõe à Bíblia, esse é que é o problema e é isso que a Bíblia nos chama a atenção, não é? Claro. E é isso que nós devemos de fazer. E, portanto, eu acredito que a palavra de Deus tem que ser estudada, mas tem que ser estudada como uma pedra preciosa que se cava, um tesouro que é cavado, não é? Não é uma coisa superficial, porque há muita gente que não o faz porque não sabe interpretar e diz, como é que eu ia interpretar a Bíblia? Então eu gostaria de dar aqui, nestes poucos minutos que nos restam, também algumas dicas, algumas ideias, alguns princípios da interpretação bíblica, que será fácil para aqueles que nos veem e para todos nós, no fundo, conseguirmos interpretar um pouco a Bíblia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Bíblia interpreta-se a ela mesma. Ou seja, ela não precisa de tradições ou outras pessoas ou outros livros que possam interpretá-la. Ela interpreta-se a ela mesma. Quando nós não compreendemos bem um texto, devemos ir à Bíblia buscar outros textos para nos elucidarem, nos darem luz sobre o texto que está a ser dito. E, portanto, esse é um dos motes, grandes motes, não é, da Reforma, né? Sola Scriptura. A Escritura é a única regra de fé, e então ela interpreta-se a si mesma. Segundo ponto que eu gostaria de dizer, não pode haver diferença doutrinária entre os livros da Bíblia. Ou seja, tem que haver o princípio do que nós chamamos a unidade escriturística. Embora sejam 35 a 40 escritores que escreveram a Bíblia, só há um autor. E esse autor é Deus, não é? E Deus não se contradiz. Ou seja, o que Mateus fala, Moisés não o pode contradizer. E, portanto, isso é claro, não é? E é muito importante que isso aconteça. Portanto, não deve haver esta diferença escriturária e deve haver o princípio da unicidade e da unidade escriturística. Aliás, o que nós vemos não é contradição, mas cada autor da Bíblia apoia-se no anterior e citando ou alimentando a mesma linha de pensamento. O mesmo caminho, não é? Isso só mostra que alguém está a dirigir e nós sabemos que é Espírito Santo. Não é? Exatamente. Terceiro ponto, o texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e não num texto isolado. Porque quando nós tiramos um texto fora do contexto, esse texto pode se tornar um pretexto. Então nós temos que ver o contexto do antes e depois de que está escrito naquela parte da Bíblia que estamos a estudar, mas ter em conta também que deve ser interpretado no conjunto das Escrituras. Se nós não temos luz, temos que ir buscar luz ao outro lado das Escrituras para nos ajudar neste ponto, não é? Depois, eu acho que para ser doutrina, na minha visão, temos que ter vários pontos que corroborem aquela doutrina. Não podemos fazer doutrina numa parábola ou num só texto. Nós temos que ter pelo menos 10 textos, o mínimo, para corroborarem uma doutrina bíblica. E, portanto, não podemos fazer uma ideia da nossa própria cabeça. Outro ponto. Temos que ver se o sentido é real, é literal, ou se é simbólico. Porque muitas vezes é simbólico, não é? E se é simbólico, nós temos que vê-lo dentro desse contexto de simbolismo. Se é literal, temos que ver dentro do literalismo. Portanto, isto é muito importante saber, ou seja, não pode haver uma doutrina que seja baseada, por exemplo, num texto que é uma parábola, que é uma ilustração que Jesus deixou para ilustrar alguma coisa, e muitas vezes nós agarramos aquela parábola para dizer uma determinada ideia, que se calhar aquela ideia não é aquilo que está expandida no resto da Bíblia, não é? Depois, lermos várias traduções, antigas e modernas, tentar ver algumas traduções que nos possam ajudar a compreender, e claro, o importante é fazê-lo no espírito de oração, sempre pedir a Deus que nos ajude a interpretar a Bíblia da forma correta e sobretudo pedir ao Espírito Santo, que foi aquele que inspirou a Bíblia, a nos orientar no estudo. Não é? É isso mesmo. E no fim, quero dizer esta dica que eu acho que é importante, que eu faço também muitas vezes, é fazer algumas perguntas ao texto. Quem escreveu, qual é o lugar e o tempo em que foi escrito, porque escreveu, qual foi o objetivo da escrita, a quem se dirigia aquele escritor, o que é que o autor queria dizer com aquilo. E, portanto, depois de tudo isto, e eu acho que é muito importante, é adaptarmos à nossa própria realidade, não é? Ou seja, por exemplo, há um texto que diz quando alguém te bater uma face, dá-lhe a outra.
E a minha oração deve ser: Senhor, ajuda-me a viver desta maneira. Não é? Ou seja, aquele texto torna-se o meu. E assim Deus vai nos transformando. E foi assim que Deus transformou ao longo de eras e eras tantos homens e mulheres, não é? Na palavra de Deus. Eu creio que Apocalipse 11, que nós estivemos a estudar agora, dá-nos um panorama muito interessante daquilo que é a vitória de Deus. Não é? De que Deus vai trazer justiça a este mundo, de que Deus vai ter vitória e, sobretudo, há aqui uma expressão que eu gosto muito no versículo 17 que diz: graças te damos, Senhor, porque és, eras e hás de vir. Não é? Este texto que nos mostra que Deus está a reinar, que Deus reina, que Deus é soberano sobre todas as coisas. O que mostra que ao longo de todas as eras, apesar de acontecer o que aconteceu, Deus sempre teve o controle. E Deus vai fazer justiça àqueles que o seguiram, não é? Neste grande conflito. Porque não esquecer que nós estamos a falar nisto no tema do grande conflito. Exato. Num tema em que temos que ter uma decisão pessoal, não é? Porque não só começou no céu este conflito, veio para a terra, mas nós também estamos mergulhados neste conflito e temos que fazer as nossas próprias decisões. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre isto. Sim, é verdade que nós estamos a compreender o livro, o capítulo 11 de Apocalipse, é exatamente com esta visão do grande conflito, não é? Que está presente constantemente em todo o livro do Apocalipse, aqui no capítulo 11 também, para nos dizer que o inimigo está sempre a fazer o trabalho de tentar destruir Deus, tentar destruir a palavra de Deus, para nos fazer não acreditar na existência de um Deus e, sobretudo, na existência de um Deus de amor, de um Deus de justiça, de um Deus que pode trazer a paz, a tranquilidade para a nossa própria vida, não é? Portanto, Satanás tenta sempre destruir esta imagem de Deus, e há muitas pessoas hoje em dia que não acreditam na Bíblia porque esta imagem negativa de Deus está presente, né, no mundo, na sociedade onde nós estamos, onde nós nos encontramos. E, no fundo, este capítulo vem, no fundo, para nos mostrar que Deus quer também restaurar esta imagem de Deus que é negativa, quer restaurar esta imagem de um Deus de amor, de um Deus que está preocupado connosco, e um Deus que tem soluções, sobretudo, e Ele tem soluções para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. E é esse Deus que é o Deus maravilhoso que nos é apresentado aqui, que é um Deus vencedor, e com Ele nós temos a vitória está garantida, não é? Está do nosso lado, não é? Graças a Deus por isso. Este é um capítulo poderosíssimo, um capítulo de esperança, porque de esperança, exatamente. Quando as testemunhas estão vestidas de saco durante tanto tempo, depois são mortas, mas depois ressuscitam. Quando tudo parece estar perdido, não está, porque Deus está ao controle e por fim Ele se levantará. E isto acontece na vida de cada um de nós. Ou seja, apesar de muitos zombarem da Bíblia e zombar de Deus, vai achar um tempo em que Deus diz: não, basta isto, e vamos dar aqui ao reino de Deus e àqueles que, no fundo, a Bíblia chama de justos, são aqueles que aceitaram Jesus, são aqueles que se colocaram do lado de Deus neste grande conflito. Não é? Deus vai também fazer com que esses tenham justiça, e Deus vai dar aqui o juízo. Estamos a terminar mesmo, amigos. Foi um prazer, é um prazer estar aqui convosco para aprofundarmos estes temas tão importantes das duas testemunhas que ainda hoje falam, não é? O Antigo e o Novo Testamento não é uma coisa que está no passado, não é? Porque há muitos jovens, e sobretudo jovens, que agora estão numa direção mais da razão, não é? Do racionalismo, porque esse racionalismo, infelizmente, deixou algumas reminiscências, algumas sementes, mas a Bíblia ainda fala hoje. Fala hoje para cada um de nós. E é tão importante naquele tempo como foi hoje. Não é? E se naquele tempo eles davam um valor imenso à Bíblia, nós hoje também temos que dar esse valor. E, portanto, eu gostaria que vocês pudessem deixar uma última mensagem, talvez começando com o Lagoa, e depois o Daniel dará uma mensagem. O que eu diria é se alguém nos está a ouvir que realmente possa ter fé e ter esperança de que, mesmo que às vezes não consiga ver solução para os seus problemas, que nós temos um Deus que está atento às nossas necessidades, e que esse Deus tem poder para nos restaurar, para nos resgatar e para nos dar vida novamente. As coisas podem parecer já mortas, mas o Senhor tem poder para trazer novamente a vida plena, não é? Vida em abundância para a nossa vida, e estas duas testemunhas, elas são muito importantes, elas entram aqui nesta esfera da ação também,
E o meu desejo é que este é o que eu faço, é o que eu pratico, não é o que eu tento fazer na minha vida, é que estas duas testemunhas possam também continuar a nos dar essa força e a coragem para às vezes enfrentarmos as dificuldades e os problemas da vida, não é? Amém. Eu gostaria de, como palavras finais deste programa, neste momento, relembrar Adão e Eva. Quando Deus os criou, de forma oral, disse-lhes qual era o plano, o melhor plano possível, Éden. Mas alguém veio e disse que havia um plano melhor. Os teus olhos vão se abrir, disse a serpente a Eva. Serás como Deus. E ela, infelizmente, acreditou. Hoje, Deus, da mesma maneira que falou com Adão e Eva de forma oral, fala connosco através da palavra escrita. E é na palavra escrita que encontramos o melhor plano possível para a nossa vida. Não há plano melhor. E para si que nos ouve, eu diria, creia que este é o melhor plano. Estude a palavra de Deus. Descubra a vontade de Deus para a sua vida na palavra de Deus, nas duas testemunhas, que são o Antigo e o Novo Testamento. Amém. Muito obrigado, amigos, pela vossa presença. Chegamos ao fim, mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Não se esqueça, temos este guia de estudos para o ajudar a saber mais sobre as tuas testemunhas, mais sobre a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Chama-se A Cura do Pecado e fala-nos de toda esta problemática que nós estamos aqui a tratar. Pode continuar a ver-nos na MEL, no YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais dos nossos parceiros ou até em áudio na Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM. É um prazer ter sempre aqui desse lado e estar aqui connosco na Novo Tempo. Quer aprofundar o tema de hoje, quer deixar o seu ponto de vista, quer deixar-nos alguma sugestão, pode fazê-lo através do número 933 939291. 933 939291. E os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para o acompanhar. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que o nosso Deus o abençoe, assim como a sua linda família. E não se esqueça, continue com a sua Bíblia aberta.